Bom, pessoal, vamos lá. A gente tinha visto no final da aula passada a questão da base, da projeção da base dos momentos na direção das posições, né? Então, nós encontramos isso aqui, né? Que esse cara é igual ao exponencial de I, P, X sobre raiz de 2 pi H cortado, certo? Aqui tem o H cortado. Alguma dúvida até aqui? Né? Vocês lembram disso aqui que eu fiz no final da aula passada, né? Simplesmente resolvi a equação de autovetores e autovalores na base da posição, o que geralmente significa transformar um problema de autovetores e autovalores num problema de equação diferenciais. Tá certo? Maravilha. Bom, aí a gente está fazendo isso por quê? Porque nós queríamos, fundamentalmente, encontrar a nossa gaussiana, que a gente escreveu assim, integral dx de menos infinito a infinito de exponencial de menos x menos mi ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado dividido por raiz quarta de 2 pi sigma ao quadrado. Tá certo? Lembra, tem que ter essa raiz quarta aqui e tem que ter esse 4 aqui, porque esse cara aqui, ele vai te dar só, digamos, raiz da densidade de probabilidade. É quando você toma o psi, né, projetado em x, vai ser só esse pedacinho aqui, módulo quadrado desse negócio aqui vai ser uma expressão parecida, só que em vez de 4 aqui aparece 2, porque vai ser um expoente desse vezes um expoente de, né, um exponencial disso vezes exponencial disso, exponencial de 2 isso. Então aqui fica 2, e aqui em vez de raiz quarta fica raiz quadrada. Tá certo? O módulo tinha outro motivo para ele entrar, ou é só para eliminar a raiz? Qual módulo? O módulo. Não, eu só estou dizendo o seguinte, quando você pegar esse cara aqui, módulo quadrado, para encontrar probabilidade de encontrar partícula em x, isso aqui vai ser igual a módulo disso aqui. Módulo quadrado. E módulo quadrado disso é esse cara vezes o complexo conjugado dele. Mas o complexo conjugado dele é ele mesmo, porque esse negócio é real. Então, isso vezes isso vai ficar exponencial de x menos mi quadrado sobre 2 sigma quadrado, e aqui vai ficar raiz de 2π sigma quadrado. Tá certo? Então, é importante porque vocês vão perceber, vocês vão entender que o sobre 2 que aparece na princípio de incerteza de Heisenberg vem do fato de que a gente está trabalhando com raiz quadrada da distribuição de probabilidade e não a distribuição de probabilidade. Certo? Isso vai ficar evidente já já. Bom, agora veja o seguinte, pessoal. Ô, professor, quando você começou essa construção, você falou que você estava começando um exemplo. Isso é um exemplo específico ou você só chamou de exemplo porque você estava tirando um valor determinado, tipo um x da probabilidade, e é uma função de onda geral? O que é geral e o que é específico? A forma do pacote de onda que é o exemplo. Isso que eu estou fazendo, calcular média, calcular variância, é uma coisa que eu posso fazer com qualquer vetor de estado, ou qualquer função de onda. Eu estou escolhendo uma função de onda particular, que é a gaussiana, porque ela é fácil de calcular, tanto no espaço dos momentos quanto no espaço real, e ela vai ter uma qualidade especial que ela vai saturar o princípio de incerteza. Então, você quer o pacote de onda que tem menos incerteza é esse. Tá certo? Então, e ele é importante também porque ele vai estar relacionado com as soluções de partícula livre. Então, esse exemplo ele é muito útil, ele aparece bastante na física, e é muito importante vocês terem em mente sempre o exemplo do pacote de onda, porque o pacote de onda ele é muito mais fisicamente razoável do que você usar uma onda plana, que é uma função de onda não normalizada. A gente já viu que a onda plana é uma coisa que dá uma delta de Dirac, né? Enquanto esse cara não, esse cara vai ser normalizável. Então, tudo ali do meio é o pacote de onda. Isso aqui é a definição do nosso pacotinho de onda, tá vendo? Esse cara está dizendo que o seu psi é uma combinação linear de vetores de estado de posição com esse peso aqui para cada x. Significa que quando aqui for x for 10, o peso aqui vai ser menos 10 menos mi quadrado, blá, blá, blá. Ou seja, esse cara vai te dando os pesos para cada uma dessas posições aqui. Ou melhor, ou dizendo de uma forma diferente, está te dando tipo a raiz quadrada. E é isso que é importante, que eu estou chamando a atenção aqui.
Esse negócio te dá a raiz quadrada da probabilidade naquele ponto, e não a probabilidade naquele ponto. Tá certo? E o que eu quero fazer agora para vocês é o seguinte. Se eu pego esse cara aqui e acrescento uma fase desse tipo, P0x sobre H cortado. O que acontece com a probabilidade? Que eu vou pegar mais I P0. P0 é um número qualquer, tá? Essa última igualdade já está certa? Então, mas se eu multiplicar pelo complexo conjugado, vai somar os expoentes, sim, mais IPX sobre H cortado, menos IPX sobre H cortado. Então, continua sendo igual. Então, surpreendentemente, eu estou somando uma fase que não é global, é uma fase local, porque ela depende do x. Cada x recebe uma fase diferente aqui. Tá certo? Mas o efeito final é não mudar em nada a probabilidade. Tá certo? E a gente já vai estudar o efeito dessa fase aí. Ok? Por que está uma raiz quarta? Porque senão não estaria normalizado aqui, ó. Porque a gaussiana é normalizada assim, a raiz de 2π sigma quadrado. Mas eu sei que o que aparece aqui é a raiz quadrada da distribuição de probabilidade. Certo? E o motivo a gente vai saber depois. Oi? Que é a raiz quadrada. Não, a gente já sabe. Por causa disso aqui. Porque um dos postulados diz que a probabilidade é dada por isso. O postulado não diz que a probabilidade é igual a isso aqui. Diz que é igual a isso aqui. Então você vê que a raiz, você vê que o coeficiente que está aparecendo aqui para cada vetor, cada estadinho desse cara aqui, é a raiz quadrada da probabilidade vezes uma fase. Tá certo? Tudo bem? Então vamos fazer o que nós queríamos. Finalmente. A gente pode calcular P, psi. Ou seja, qual é a função de onda na base dos momentos. Ok? Isso aqui vai ser integral de menos infinito a infinito de... Vou botar o dx aqui, eu gosto de fazer assim às vezes, vai ficar exponencial de menos x menos mi quadrado sobre 2 sobre 4 sigma quadrado dividido por raiz quarta de 2π sigma quadrado, tá certo? Mais essa fasezinha que já estava lá, i P0x sobre H cortado, só que agora a gente sabe disso aqui, só que está aparecendo Px e não XP. Então eu tenho que tomar o complexo conjugado para inverter a posição do Bra e do Cat, o que muda só o sinal daqui, certo? Então aqui vai ficar menos IPX sobre H cortado, tá certo? E é isso que eu tenho que fazer, só preciso fazer essa integral. Tá certo? Vamos fazer direitinho aqui para ninguém se perder, tá? Bom, eu vou definir uma variável que se chama ΔK, que nada mais é do que P menos P0 dividido por H cortado. O que é o P0 aproximando dos dois na fase? Por enquanto é só um número. A gente vai descobrir o que ele é depois que a gente terminar essa transformada aqui, certo? Então, a gente vai definir essa variávelzinha aqui. Aqui falta um outro termo no denominador, que é o termo da normalização ali. 2πh cortado. Certo? Tudo bem? Maravilha. Agora vamos fazer essa conta. Ah, tá. Eu só reescrevi esse negócio assim, né? Bom, isso aqui não é essa igualdade aqui, tá? Isso aqui eu vou escrever assim, menos infinito a mais infinito, exponencial
de menos x menos mi ao quadrado menos i delta kx, tá? Sobre 4 sigma quadrado sobre raiz quarta de 2π sigma quadrado, e aqui eu vou botar assim, 2π h cortado ao quadrado. Eu vou deixar esses caras assim, porque eu vou mexer neles ainda, é mais conveniente deixar aqui do que sair misturando esses pis aí, tá? Bom, pessoal, mas veja bem, isso aqui é uma gaussiana, mas agora tem um outro termo que depende de x aqui. Ah, não. Eu só esqueci dele. Tá? Isso aqui continua sendo uma gaussiana, porque se você olhar para cá, eu tenho um termo que vai ter x quadrado, eu vou ter um termo linear em x e um termo extra qualquer, certo? Só que para isso, né, para eu encontrar essa nova gaussiana, eu preciso abrir esse quadrado, misturar com esse termo e completar o quadrado. Na hora que eu completar o quadrado, eu vou ter novamente uma coisa tipo uma gaussiana, só que a gaussiana eu já sei integrar, eu já sei resolver o problema. Tá certo? Então, eu vou fazer essa brincadeira agora. A gente vai trabalhar no expoente até reescrever o expoente em termos de um quadrado perfeito de x. E isso vai facilitar a nossa vida, porque aí, a hora que a gente tiver um quadrado perfeito de x, a gente sabe integrar a gaussiana, a gente integra, resolve esse pedaço e vê o que sobra. Tá certo? Esse é o truque aqui. Qual é o expoente que nós estamos interessados? É x menos mi ao quadrado dividido por 4 sigma ao quadrado mais i delta kx. Certo? Isso aqui a gente vai escrever assim. 4 sigma ao quadrado vai ficar assim. X quadrado menos 2 vezes x mi mais mi quadrado. Tá certo? Mais 4i sigma quadrado delta kx, tá? Eu só multipliquei e dividi por 4 sigma quadrado e tenho o i, botei aqui no meio, ok? Pessoal, esse é o tipo de conta que vocês vão precisar usar bastante, tá? Principalmente essas manipulações de completar, abrir quadrado, completar quadrado. Para esse problema da partícula livre, vai ser importantíssimo, tá? Ok. Bom, agora eu vou completar esse quadrado. O que eu vou fazer? Ó, eu vou juntar todos os termos que são proporcionais a x, então eu tenho um termo aqui e um termo aqui. Aí eu sei que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu vejo o que eu tenho que somar para extrair o termo extra que eu estou implicitamente adicionando. Ok? Vamos lá. Veja, eu posso pegar aquilo lá e escrever assim, ó. X menos. Aí o que eu tinha aqui era assim, mi, porque ó, eu tenho 2x vezes mi. Aqui eu tenho 2 vezes 2 sigma quadrado delta k vezes x. Tá certo? Então, o que vai aparecer lá? Mais i 2 sigma ao quadrado delta k ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado. Tá certo? Bom, aqui, quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá, esse pedacinho está aqui. E esse vezes esse está aqui. Então, ali eu ignorei esse termo, tá? E o termo que eu estou implicitamente adicionando, que é o quadrado do segundo. Certo? Ou seja, o que eu preciso fazer aqui? Cadê? Aqui eu tinha feito mais bonitinho, mas deixa pra lá. Quando você está fazendo um quadrado perfeito de 3 termos, você está tratando os dois primeiros como 1 e o segundo é o segundo. O segundo é o terceiro. Entendi, cara. Você está fazendo um quadrado perfeito de 3 termos somados. Os dois primeiros você está tratando como o primeiro termo e o
próximo é o segundo termo? Não, eu estou tratando esse é o primeiro e esse é o segundo. O Mi e o... Isso. Se você quiser pensar, né, aqui. Mi menos isso aqui. Tá certo? Porque aí, na hora que eu pegar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos, né, menos 2x vezes aquilo lá. Então, menos 2x vezes aquilo lá vai dar menos 2x Mi, que é o primeiro termo, e o menos 2 com menos dá mais, 2 vezes 2, 4 e blá blá blá. Ok? Então, o que eu preciso botar aqui, pessoal? O meu I quadrado, porque eu tinha deixado ele de fora dessa brincadeira aqui, só que agora eu preciso subtrair esse termo ao quadrado. Tá certo? Então, menos Mi menos 2i sigma ao quadrado delta K ao quadrado. Tá certo? Maravilha. Presta bastante atenção, pessoal. É nessa hora aqui que eu completei o quadrado e que eu extraí esse termo quadrado, que esse termo aqui, ele vai aparecer um sigma quadrado ao quadrado. Isso vai ser bastante importante para a gente, tá? Só acompanhe mentalmente da onde vai vir esse sigma aqui, ok? Beleza, vamos lá. Isso aqui vai ser... Esse cara fica quietinho. Ok? Aqui vai ficar como, pessoal? Bom, quadrado do primeiro menos esse cara aqui já vai para zero, eu não preciso nem colocar. Aí eu tenho menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar como? Assim. 4 sigma ao quadrado. Então, menos com menos, mais. 4 e sigma quadrado delta K Mi. Menos o quadrado do segundo. Mas aqui tem um I. Então, menos o quadrado do segundo vai ficar menos daqui e o menos que vem do I ao quadrado, então fica mais. Vai ficar mais 4 sigma à quarta delta K ao quadrado. Tudo isso você está multiplicando. Todo mundo está dividido por 4 sigma ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. Eu botei esse denominador em comum aqui para todo mundo antes de começar a brincadeira. Tá tranquilo? Bom, pessoal, mas aí o que vai acontecer que é o seguinte. Esse cara aqui, ó, é um termo gaussiano. E esse termo aqui, ó, não depende de x. Esse aqui é um termo gaussiano, perfeito, é um quadrado de x menos qualquer porcaria aqui. E esse aqui não depende de x, tá certo? Mas a gente se encontra numa situação que é mais ou menos fácil de lidar. Porque a gente tem um termo que parece uma gaussiana, tá certo? Ele não é perfeito gaussiano porque aqui é 4 em vez de 2 e aqui é raiz quarta, tá certo? Então ele não está perfeitamente normalizado, mas está próximo o suficiente de uma gaussiana para a gente poder integrar esse negócio aqui analiticamente. Ou seja, a gente pega esse pedaço aqui da integral para integrar analiticamente. Certo? Ok, vamos lá. Quem é isso aqui? Posso. Então, eu quero pegar só esse pedacinho aqui. Menos x. Aí eu vou chamar isso aqui tudo de y, tá? Menos y. Posso tirar o colchete, transformar no parênteses. Ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado. Certo? Na aula passada, a gente fez essa conta. Certo? Só que a gente fez essa conta
com o 2 em vez de 4 aqui. Mas isso é fácil de resolver, né? A gente chama esse cara aqui de 2 e aqui a gente chama tudo de 2. Tá certo? E a gente sabe quanto é que é isso aqui. Isso aqui é raiz de 2π vezes sigma quadrado. Só que o meu sigma ao quadrado agora é 2 sigma ao quadrado. Então aqui é 2 sigma ao quadrado. Tá certo? Então o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou pegando esse termo aqui, estou reescrevendo esse expoente aqui, dessa forma aqui. Ok? Eu estou separando, aqui não depende de x, aqui não depende de x, aqui a dependência de x já foi para cá, quando eu fiz aquela brincadeira lá. Então você vê que a parte toda que depende de x eu fatorei e integrei. Acabou, não tem mais integral. O problema está resolvido. O que eu preciso fazer? Eu só preciso exponencial disso, dividido por isso, vezes isso. Tá certo? O y e o mi ali é a mesma coisa, só é o... Não. O y agora é isso aqui. Ah, tá. Você poderia, se você for inclinado na matemática, você poderia se perguntar, mas a média é imaginária? É complexa? É. Não tem problema, a integral continua sendo igual, tá certo? Mas aí, bom, são outros 500 da parte de análise complexa, tá certo? Ali você integrou em x? Em x. Ah. O meu dx está em falta hoje. Certo? Portanto, a gente pode fazer o seguinte. P, psi, vai ser igual. Essa brincadeira aqui. Essa aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse cara aqui, raiz quarta, e vou levar o quadrado aqui dentro. Certo? Raiz quarta de 2π vezes 2 sigma ao quadrado. Deixa eu ver se eu não errei nada. Não. Dividido por esse negócio que eu já tinha aqui. 2π sigma ao quadrado e aqui 2π h cortado ao quadrado. E o que sobrou para mim é o quê? Exponencial de menos, né? Porque se vocês perceberem, aqui eu fatorei, eu peguei o expoente a menos do menos, tá certo? Então que eu peguei x menos mi ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado, mais ΔKx, né? É o que está lá. É o que está aqui, na verdade. Eu fatorei com menos. Então tem que botar menos no que quer que seja que sobrou ali. Tá certo? Então vamos lá. A gente começa com esse termo aqui. Vamos ver, vai ficar assim. Menos sigma ao quadrado. Então você vê que como eu tenho aqui 4 corta com 4, sigma corta ao quadrado corta com 4 sigma quarta, vai ficar sigma ao quadrado. Então vai ficar sigma ao quadrado, ΔK ao quadrado. Tá certo? E eu vou ter mais um pedacinho que vai ser assim. Menos I mi ΔK. Que é esse cara corta 4 com 4, sigma quadrado com sigma quadrado, fica menos, que é o menos que estava lá que eu estava falando, e ΔK mi. Certo? Que é esse pedacinho aqui. Certo? Vamos começar a simplificação agora. Bom. Veja, eu tenho um 2π a quadrado e 2π ao quadrado aqui. Esse 2π corta com esse 2π aqui. Tá certo? Ele saiu da integral porque não depende de x. Oi? Ele também saiu da integral porque não depende de x. A integral já foi feita. A integral já está aqui, né? Saiu porque não depende de x e a integral se transformou nessa constante aqui. Ok? Bom. Então vamos lá.
antes de eu fazer a próxima igualdade, vamos avaliar o que está acontecendo aqui, ó. Aquele termo é assim, sigma ao quadrado, P menos P0 sobre H cortado ao quadrado. Lembra da definição do ΔK? P menos P0 sobre H cortado? Agora é isso aqui que eu tenho, certo? Mas isso aqui, pessoal, é exatamente um termo gaussiano, só que em P agora. Né? E eu posso dizer que esse termo ele é assim, ó. P menos P0 ao quadrado sobre 4 o sigma do P ao quadrado. Eu só estou renomeando, eu só estou, na verdade, definindo um novo símbolo, porque ele é conveniente para mim, porque ele já vai dar para mim o termo de uma gaussiana desse tipo. Tá certo? Isso é só uma maneira de introduzir um símbolo, tá, pessoal? Eu não estou fazendo conta aqui. Eu estou só fazendo tautologia, estou dando só nome para coisas, tá? Então, isso aqui diz para a gente o quê? Que sigma ao quadrado sobre h cortado ao quadrado é igual a 1 sobre 4 sigma p ao quadrado. Ou seja, isso diz para a gente que sigma p ao quadrado é igual a... foi para lá, para cá, h cortado ao quadrado sobre sigma ao quadrado sobre 4. Certo? Agora, finalmente, eu posso escrever o que eu quero escrever ali. Bom, não tem mais 2p ao quadrado aqui, não tem mais 2p ao quadrado aqui. Eu vou ter 4 sigma quarta, deixa eu escrever aqui, eu vou ter assim, ó, lá dentro, tá? Eu vou ter 4 sigma a quarta, dividido, esse 2p eu não vou mexer porque ele está certo já. Eu vou botar só o meu sigma ao quadrado, que é esse pedaço aqui, e o meu h cortado ao quadrado. Isso aqui é o que está dentro da minha raiz quarta aqui, tá certo? Bom, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é 4 sigma ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Mas olha para cá. Isso aqui é 1 sobre sigma p ao quadrado. Maravilha. Bom, sabendo disso, como é que fica a minha função de onda P? Aqui. Vai ficar assim. 1 sobre raiz quarta de 2π sigma P ao quadrado. Certo? Vezes exponencial de menos P menos P0 ao quadrado sobre 4 sigma p ao quadrado. Certo? Menos, menos i, mi, p menos p0 sobre h cortado. Ok? Deixa eu ver se não errei nada. Beleza. Bom, pessoal, vamos começar agora a entender o que aconteceu, certo? Nós tínhamos um pacote de onda, que aqui eu tenho a probabilidade, aqui eu tenho x, esse eixo aqui é o eixo que está cortando o x aqui em mi, e eu tenho um pacote de onda gaussiano com uma largura sigma. Certo? Quando a gente pegou o valor esperado de x, a gente descobriu que era mi. E quando a gente pegou o valor esperado de delta x quadrado, isso aqui era sigma ao quadrado. Certo? Esse cara aqui, pessoal, é a incerteza que eu tenho sobre a posição da partícula.
né? De certa forma, é a incerteza. Quanto maior esse número, mais larga essa distribuição, significa que a média me diz menos sobre onde eu vou encontrar a partícula. Quanto menor esse número, o contrário acontece. Eu posso escolher saber muito bem a posição da minha partícula, certo? Então, essa é a interpretação de mi e sigma que a gente já tinha visto antes. Segunda coisa importante, o nosso P0 magicamente apareceu como uma média da minha distribuição no espaço dos momentos. Porque se eu pegar essa distribuição aqui agora e calcular P, quem vai ser P probabilidade do momento? É o módulo quadrado disso aqui. Olha, essa fase aqui, ela vai embora. Da mesma forma que aquela outra fase ia embora. Certo? E sobra o que aqui para mim? Sobra exponencial de menos P0 quadrado sobre 2 sigma P ao quadrado dividido por raiz de 2π sigma P. Por que o delta x quadrado não seria a área sobre a curva de sigma? Por estar quadrado não é para ser... A gente fez essa continha, né? Essa continha é aquela que a gente tinha que integrar x menos mi ao quadrado vezes p de x, dx de menos infinito a mais infinito. A gente botou aquele epsilon no expoente, escreveu esse termo como uma derivada em relação a epsilon, lembra? Fez todos os passos para calcular esse cara aqui. Né? O delta x, se vocês lembrarem lá atrás, só botar um quadradinho aqui, vou mostrar aqui uma lembrança, tá certo? O nosso delta x nada mais é do que, ao quadrado, é operador x menos valor esperado do operador x ao quadrado. Tá certo? Só um segundo. Aqui, ó. Agora a gente sabe que a componente do meu vetor de onda para o momento P é dado por essa expressão aqui. Mas a gente pode usar a completeza do estado e escrever o seguinte: psi é igual a integral de menos infinito a mais infinito dp p psi. Ou seja, psi é igual a integral menos... Eu vou escrever a forma original que a gente usou. Menos x menos mi ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado sobre raiz quarta de 2π sigma ao quadrado x, que também é igual a isso aqui. A gente já sabe, vai ficar assim, integral de menos infinito a infinito de exponencial... Opa, esqueci. Menos... Eu botei menos originalmente? Foi, né? Peraí. Foi menos ou mais que eu botei na fase? Foi mais, né? Não, isso aí é o termo da transformada. Eu quero saber da fase. Foi mais. Mais Mais IP0x. IP0x? Tá. Tá. Então aqui mais IP0x sobre H cortado. Tá certo? Beleza? Foi isso. Ah, tá. E o menos veio do outro. Tá, tudo bem. Agora, esse aqui é dx. X dx. Isso aqui é igual a integral de menos
P menos P0 ao quadrado sobre 4 sigma P ao quadrado menos I, deixa eu fazer o análogo, mi P menos P0, tá, a fase fica positiva aqui, tá bom. Menos P menos P0 sobre H cortada. Isso aqui dividido por raiz quarta de 2π sigma P ao quadrado P dP. São duas decomposições do mesmo vetor. Componentes na base da posição e componentes na base do momento. Tá certo? Componentes na base do momento, componentes na base da posição. Como a gente pode ver facilmente, tirando o módulo quadrado desse cara aqui, essa é a probabilidade de encontrar a partícula num certo momento. E o módulo quadrado desse cara aqui é a probabilidade de encontrar a partícula numa certa posição. Certo? Então, o gráfico equivalente agora ali vai ser o seguinte. Aqui vai ser P0, tá certo? E esse cara aqui vai ser delta sigma P. Ok? Mas a gente sabe que sigma P ao quadrado é igual a H cortado ao quadrado sobre 4 sigma quadrado. Naquela brincadeira de completar quadrado, de jogar um cara para lá para cá, o sigma do P ficou a quarta em cima, dividiu com o sigma ao quadrado embaixo, e aí acontece que a relação entre o sigma do P e o sigma do X é assim. Um é o recíproco do outro. Quanto menor a minha certeza em X, maior a minha certeza em P. Tá certo? Bom, dessa distribuição de probabilidade aqui, a gente tira aqui o valor esperado de 1, ou seja, ela continua normalizada. Está bonitinha, normalizada aqui, a norma está direitinho aqui, a norma está aparecendo, o sigma aparece aqui, ele aparece aqui igual, está tudo certo, está normalizado. Ou seja, essa transformação aqui ela foi unitária, tá certo? A gente vê facilmente também que o valor esperado de P, chapéu, vai ser P0, tá certo? E o valor esperado de delta P, chapéu, quadrado, é igual a sigma P. Tá ok? Bom, pessoal, mas então, se eu pegar o produto das minhas incertezas, o que vai acontecer? Ou seja, eu quero saber, digamos assim, uma noção global de incerteza. O quanto que eu desconheço o momento da partícula vezes quanto que eu desconheço a posição da partícula. Tá certo? Eu vou descobrir facilmente o seguinte. Valor esperado de delta x quadrado vezes valor esperado de delta p quadrado vai ser igual a sigma quadrado vezes sigma p ao quadrado. Mas isso aqui, ó, é fácil, né? Joga esse cara para cá, isso aqui é h cortado ao quadrado sobre 4. Esse 4 aqui apareceu, pessoal, porque a gente, quando transformou, aqui está aparecendo 4 e não 2. Porque isso aqui é a raiz quadrada da probabilidade e não a probabilidade. Se vocês forem seguir aquelas contas lá com atenção, vocês podem refazê-las com 2 e com 4. Se vocês fizerem com 2, vocês vão descobrir que pega uma gaussiana simples e faz uma transformada de Fourier. Você vai descobrir que no espaço transformado é isso aqui. Tá? Mas como a transformada de Fourier tem o h cortado, aparece esse h cortado ao quadrado aqui. E como a gente está trabalhando com uma raiz, aparece o 4 aqui. Tá certo? E é por isso que você tem esse 2 aqui. Certo? Ou seja, se você pegar ΔX como sendo raiz quadrada do valor esperado do módulo não. Raiz quadrada do valor esperado do operador ΔX quadrado, né? E você fizer a mesma coisa para o ΔP,
você descobre finalmente. Que ΔX, ΔP é igual a H cortado sobre 2. Tá certo? O que a gente vai provar lá no fim desse curso é que isso aqui é verdade para um pacote gaussiano. Mas para um pacote geral, isso aqui é maior ou igual a H cortado sobre 2. Isso aqui, na verdade, é o melhor que dá para fazer. Você não consegue ter uma incerteza global menor do que H cortado sobre 2. Então você vê que a gaussiana ela é muito especial. Ela satura o princípio de incerteza de Heisenberg. Certo? É a estrutura de probabilidade, né, que dá a menor incerteza global, né, sobre o que está acontecendo. Outra lição importante aqui, pessoal, é o seguinte. Aquela fase, essa fase aqui, inocente, porque ela não muda a probabilidade, ela muda o momento. Tanto que, dependendo do P0 que eu encontrar aqui, que eu colocar aqui, ela vai me dar um P0 diferente aqui na norma aqui do... Dependendo do P0 que eu colocar aqui, ele me dá uma norma diferente aqui. Tá certo? Então vocês veem que na função de onda na base da posição, uma fase que depende da posição muda o momento. Tá certo? E nesse caso aqui muda o momento de uma forma constante. Ele adiciona um momento, né? Basicamente ela constante no sentido que ela não deforma esse pacote de onda aqui. Tá vendo? Esse pacote de onda, ele é um pacote gaussiano. Se você mudar o P0, esse pacote gaussiano ele vai rigidamente para a esquerda e para a direita, mas ele não deforma, você não dá cortoses, esquiva, ou seja, você não entorta, você não deixa mais largo, mais curto, entendeu? Você só move ele. É como se fosse uma mudança de sistema de referência, em que você está mudando a velocidade do seu problema. Lá no começo de Mecânica Quântica 2, a gente vai ver isso de forma bem mais matematicamente precisa, tá certo? Aqui é só para desenvolver a intuição de vocês que a fase parece ser uma coisa irrelevante, mas quando ela é dependente da posição, ela é uma mudança física. Ela está de fato fazendo alguma coisa. Ela preserva a probabilidade em X, mas naturalmente ela não preservará a probabilidade de P. Tá certo? E a mesma coisa aqui, ó. É igualmente simétrico. Essa fase aqui, ela não muda o pacote de onda do momento. O pacote de onda do momento continua aqui bonitinho, tá certo? Essa fase aqui, dependente do momento, ela dá um shift e translada o pacote de onda no espaço da posição. Tá vendo? O momento ele parece ser alguma coisa que translada seu pacote de onda no espaço da posição, e a posição é um negócio que translada o seu pacote de onda no espaço dos momentos. Tá certo? Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso depois mais à frente com mais detalhe, mas a gente vai formalizar isso. O momento é o gerador de translação no espaço e a posição é o gerador de translação no momento. Esse cara não está fazendo nada, ele está apenas... Ele está batendo só pelo gosto de bater em alguma coisa. Quando você solda carvão, então se você não quebrar aquele carvão, você não consegue fazer a solda de novo. Fala Ele está quebrando o carvão da solda, coitado, é isso? Tá bom. Por isso que quando você vê assim aquela solda bonitinha, tinha um carvão ali do eletrodo finíssimo, então você tem que quebrar para continuar a solda, senão você não solda. Tá. Então, se o cara está quebrando o carvão da solda, quem sou eu, né? Mas eu só perdi um pouco o fio da meada aqui, peraí. Tá, o momento translada a posição e a posição translada o momento. Essas fases não são tão inocentes quanto a gente gostaria. A gente tem um princípio de certeza de Heisenberg aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu tinha alguma coisa para falar. Se eu estivesse pelo outro lado, se eu começasse pelo momento, colocasse toda essa construção, para dar a mesma coisa. Uhum. Isso. Outra coisa importante para a gente pensar aqui é o seguinte. O que acontece com esse nosso pacote de onda
se eu mando o meu sigma, por exemplo, para 0? Esse negócio vai se aproximando cada vez mais de uma delta de Dirac. Então, se eu faço isso, esse cara aqui se aproxima de uma delta de Dirac, mas esse cara se aproxima do quê? Como é que fica a integral de uma delta de Dirac? Né? Uma coisa é você mandar esse cara aqui para 0, mas é a mesma coisa que mandar esse cara aqui para infinito, né? Quando você faz isso, vai ver que esse cara aqui vai virar uma fase. Se esse cara aqui se aproxima da delta de Dirac, e esse cara se aproxima de uma onda plana com um exponencial de IPX, que era que você tinha perguntado lá no começo. Então, aí você escolhe se você quer mandar o ΔP para 0 ou o ΔX para 0. Se você manda o ΔP para 0, você tem uma onda plana localizada no espaço dos momentos. Mas a onda plana localizada no espaço dos momentos pode ser pensada como uma onda plana localizada no espaço das posições. Que aí é o contrário, só que agora na base dos momentos. Tá certo? Então, a onda plana ela pode ser pensada como o limite desses pacotes gaussianos. Tá certo? Por isso que frequentemente a gente usa a onda plana, mesmo a gente sabendo que são vetores impróprios, no sentido de que não são normalizáveis, mas a gente sempre pensa que é no limite onde, na verdade, eu estou só falando de um pacote de onda muito pequenininho. Tá certo? Nesse sentido, você pode sempre usar. Então, por ter o sigma, tipo, o jeito que eu posso interpretar é que o sigma, por ele dar a largura dessa gaussiana, por conta disso tem mais momentos ali, alguma coisa assim? Você tem mais incertezas. Mais incerteza em qual é o momento que você vai encontrar quando você medir o momento da partícula. Eu sei que isso é uma pacote de onda, porque na onda plana tem momento bem definido. Então, exatamente. Agora... Isso. Só que o que eu quis trazer também é que o mesmo pode ser pensado do outro lado. Entendeu? Uma onda plana na base dos momentos agora tem a ver com uma posição bem definida. Está relacionada a uma posição bem definida. Tá certo? Ok. É isso aqui, ó. Ah, da onda plana para o pacote de onda. Então, a onda plana é assim. Ela é mais fácil de ver aqui, tá certo? O que acontece é que a gente tem que... o nosso pacote de onda, ele tem aqui uma certa largura, ou seja, você sabe que, em média, você vai encontrar momento P para aquela partícula. Mas às vezes você vai encontrar P mais ΔP, às vezes P menos ΔP. Você sabe que 68% das vezes você vai encontrar ele dentro dessa região aqui. Tá certo? Se você pegar mais 3P menos 3P, é 99,7% das vezes você vai encontrar a partícula dentro de esse intervalo P0 menos 3P, menos 3 sigma P e P0 mais 3 sigma P. Tá certo? Se você manda o seu sigma P para 0, você vai cada vez mais tendo certeza onde está o momento da partícula. Certo? No limite, esse negócio aqui se aproxima a uma onda plana. Tá certo? Mas você pode pensar na onda plana como sendo simplesmente uma aproximação de um pacote de onda que é tão estreito em P que você não quer botar quão estreito ele é. Tá certo? Nesse sentido, esses vetores impróprios podem ser fisicamente palatáveis. Entendeu? Certo? Eu tenho uma dúvida também, que eu fiquei, não sei se eu estou pensando de forma correta, mas caso eu colocasse uma fase ali dependendo de P, aí no caso mudaria a probabilidade dela se preserva em P, mas não se preserva em X? Você diz essa fase aqui dependente de P? Isso. É a mesma coisa, né? Não, a fase ali o menos... Mas aqui não tem como você colocar a base dependente de P, porque aqui é a base de X. O rótulo dos vetores é X aqui, tá certo? Mas essa é uma confusão muito comum. É difícil pensar em probabilidade em mecânica quântica justamente porque ela tem essa coisa de que ou ela é de X ou ela é de P, entendeu? A gente tem essa tendência a tentar misturar as duas coisas, mas não dá, certo? Aqui P não é... Aqui é só um número, por isso que eu estava insistindo com vocês. Aqui é um número, 38, entendeu? Eu coloquei aqui. Que calhou de que nessa representação ser o centro da minha gaussiana. Ok? Mas a variável aqui é P. P0 aqui continua sendo só um número. Bom, então, pessoal, pacote de onda super importante.
as coisas mais interessantes a gente faz com esses pacotes de onda, tá certo? Tem mais uma razão da gente usá-los, tá? Que é o seguinte. Vamos pegar o problema I, H cortado, D. Isso aqui eu estou quebrando um pouco a ordem do livro, tá? Porque eu acho que, como a gente, essa discussão aqui, tem essa matemática aqui, e isso aqui é o começo já do próximo capítulo, eu faço junto, tá certo? Antes de falar de outras coisas, bom? Então, bem, eu quero resolver agora o problema da equação de Schrödinger. Tá certo? Eu falei para vocês rapidamente lá atrás que a gente pode fazer isso na base da posição, na base da energia, tá certo? Ou seja, se eu escrevo agora esse problema, tá? Eu resolvo o meu problema de autovetores aqui. Eu posso usar essa base para escrever a minha solução de uma forma simples. Vamos lá. Então, eu vou escrever o meu psi como sendo uma integral de dE. Aqui eu sei que o espectro vai ser contínuo, tá? Mas em geral eu poderia botar somatório aqui. De E psi, certo? Veja, pessoal, aqui eu estou supondo uma base completa da energia. Então, se houver degenerescência, ela precisa ser lidada, ok? A gente já vai voltar nisso daqui a pouquinho. Bom, isso aqui está mais ou menos memorizado por vocês, né? Quer dizer, está escrito aí, espero também. Beleza. Então, se eu uso essa brincadeira aqui, o que acontece com a equação de Schrödinger? Veja, eu estou supondo agora que a minha newtoniana não depende explicitamente do tempo. Se ela não depende explicitamente do tempo, então o problema de autovetores e autovalores aqui, ele é constante no tempo também. Significa que a base da energia, ela não muda quando o tempo passa. Tá certo? Se isso acontece, eu posso fazer o seguinte. H cortado d dt de integral de E psi, a derivada vai vir só para cá, ó. Tá certo? E isso aqui vai ser igual a newtoniana aplicado aqui. Tá certo? Vou falar. Professor, como que eu ligo aquela segunda expressão lá? Qual? Essa aqui? Isso. É a definição, como é que se diz? É o problema de autovetores e autovalores, tá? Mas isso aqui eu só estou simplesmente escolhendo os símbolos que eu vou usar para representar os autovalores da newtoniana e os autovetores da newtoniana. É só uma declaração de símbolos que eu estou fazendo, tá certo? Então, se eu uso essa base, o que acontece com o meu problema? Ele vai ficar assim, ó. Integral de E aqui vai ficar assim, DIH cortado DTT de E psi, tá certo? Igual a integral de E, né? Só que quando a newtoniana veio para cá, ela tirou daqui o E. Então eu posso botar assim, ó. E psi. DE. Hoje está difícil com os elementos de integração, né, pessoal? Caramba. Esse aqui eu coloquei. Tá? Até aqui tudo bem? Só que veja, esse cara aqui é uma base completa. Então eu posso multiplicar essa expressão toda por E', tá certo? Vai dar delta de Dirac, de E menos E', mata as integrais, e eu vou obter o quê? Que IH cortado d dt de E psi igual a E
e psi. É agora a minha equação de Schrödinger, escrita em termos das componentes da base da energia. Essas aqui são equações para componentes do vetor na base da energia. Tá certo? Mas isso aqui é fácil de resolver, né, pessoal? Como é que fica? Exponencial. Né? Eu quero que apareça aqui I sobre H cortado e T menos T0. Certo? Isso aqui multiplica o quê? Uma certa função de onda aqui, zero qualquer. Tá certo? Bom, mas então eu resolvi a equação de Schrödinger. Tá? Tudo que eu preciso fazer para resolver a equação de Schrödinger desta maneira é encontrar os autovetores na base da energia. Uma vez que eu sei os autovetores na base da energia, meu problema está, pelo menos formalmente, resolvido. Ok? Só que eu não quero só a base de energia, né, pessoal? Eu quero a base de energia de forma que ela seja uma base completa. Se houver qualquer degenerescência nela, eu quero que essa degenerescência seja resolvida. Tá certo? Então vamos avaliar como é que fica o meu problema de partícula livre aqui. Daqui a pouco eu vou botar no aquecedor. Não, tá. Eles deviam colocar o ar-condicionado na reta do professor, não dos alunos, porque os alunos ficam quietinhos. Então eles ficam com frio. Eu fico me mexendo e fico suando. Bom, então vamos lá. Vamos resolver o problema da partícula livre. Então a gente acabou de ver que o passo zero, para pelo menos essa técnica que isso é aplicável, é encontrar essa base, ok? Então a gente quer resolver o quê? A gente quer resolver o problema P quadrado sobre 2m base da energia igual energia. Tá certo? Mas pessoal, veja lá. Eu posso escrever isso aqui na base da posição e na base da posição escrever isso aqui em termos de DDP, de menos IH cortado DDX, mas eu posso fazer uma coisa que parece ser mais inteligente, que é escrever esse cara aqui como alguma combinação linear, que eu não sei qual é ainda, dos momentos. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa resolver um problema de autovetores e autovalores. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever esse operador numa base que a gente conheça a forma dele. Como é que a gente conhece? A gente sabe que o operador P na base da posição, ele pode ser escrito assim, menos I, H cortado, D dx. Então a gente sabe escrever esse operador nessa base aqui. Maravilha! Mas a gente também sabe escrever ele na base do momento. É mais simples ainda. Na base do momento, esse operador aqui, ele é simplesmente P. Tá certo? Ainda tem música para acompanhar, né? Não é pouca coisa, não. Então, bom, parece ser mais conveniente a gente... Aqui, se eu usar a base do momento, eu vou transformar isso aqui numa equação algébrica. Tá certo? Se eu usar a base da posição, eu vou transformar numa equação diferencial. Eu prefiro equações algébricas do que equações diferenciais, então vamos usar aqui a base do momento. Então, vamos lá. Então fica assim, P sobre 2m integral dp P E. Tá certo? E aqui do lado direito vai ficar assim, E integral dp P E.
Agora isso aqui é fácil. Esse cara atua aqui, o operador P atuando aqui, desculpa, ao quadrado. A gente já viu isso, como é que são os operadores ao quadrado. É basicamente o alto valor ao quadrado, né? Então vai ficar assim. Integral de dp, P ao quadrado sobre 2m, P, E. É igual a integral. Aqui é de menos infinito mais infinito. Eu tô botando, quando eu não colocar, é menos infinito mais infinito, só pra gente poupar, tá? E aqui vai ser o quê? Vai ser E, P, E, dp. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? É mais fácil você usar que P é uma base completa, isso a gente já sabe que P é uma base completa, e multiplicar por P' pela esquerda. Não, que é mais ou menos a mesma coisa que você estava pensando. Tá? Quando você faz isso, o que acontece aqui? P' ao quadrado sobre 2m, P' E é igual a E, P' E. Tá certo? Você já integrou? Oi? Você já integrou? Não, a integral está lá. Eu multipliquei por isso aqui. Deu um delta de Dirac de P menos P' aqui e um delta de Dirac de P menos P' aqui. Quando eu integrar a delta de Dirac, vai sobrar só P' aqui e P' aqui. Tá certo? Então, o que isso diz pra gente? O óbvio, né? Que nós já podíamos esperar. Energia é igual a P', a energia, né, do estado P, eu posso botar um P, não, botar Pzinho aqui não, porque vai confundir. A energia é P' ao quadrado sobre 2m. Tá certo? O problema é o seguinte, quantos estados têm a mesma energia? Exatamente. P' é igual a mais ou menos raiz de 2mE. Então, todos os estados que satisfazem essa equação aqui, que no caso são 2, se fosse bidimensional ia ser um infinito deles, porque ia ser todo um círculo no espaço dos momentos, mas aqui são só as duas bordas de uma linha, tá certo? São 2 pontos. Então aqui eu tenho esses 2 P's são capazes de satisfazer essa equação. Ok? Então, na verdade, a energia ela é duplamente degenerada. Toda energia ela tem 2 estados associados a ela. Tá certo? Isso é resolver o problema igual na base da energia. Na verdade, só que aqui eu estou fazendo mais que isso. Eu já estou resolvendo o problema de alto vapor de vetores. E, como eu estou relacionando a base da energia com uma base que é completa, eu estou encontrando toda a degenerescência que esse problema tem na base da energia. Certo? Mas, pessoal, aqui eu estou dando um caminho mais longo, desnecessariamente complicado, porque eu preciso que vocês entendam quando as pessoas dizem o seguinte, no caso a hamiltoniana é um polinômio em P, então eu vou usar a base da posição como a base da energia. Porque a base da posição, nesse caso, ela é uma base que é não degenerada e ela é autovetor da energia. O que eu quero dizer é que, se eu usar a base da posição, do momento, tá? Esse cara aqui, ó, vai ser a energia. Tá certo? Da mesma forma, nesse sentido aqui, que eu tenho que, atuando nesse outro vetor, eu tenho a mesma energia. Essa é a minha degenerescência. Certo? Se a base da energia é a mesma que do momento. Não, não é a mesma. A base da energia ela é duplamente degenerada.
A base do momento, ela é uma base que é também base da energia e não é degenerada. Então ela é justamente o que eu estou buscando. Uma base de autovetores de energia que seja completa. Aqui a gente usou o sinal do momento para quebrar a degenerescência. Em outras situações a gente usa outras coisas para quebrar a degenerescência da energia. Podia ser momento angular, numa casa de mais dimensões, assim por diante. Nesse caso específico, a degenerescência está sendo quebrada pelo sinal do momento. Ou seja, o que eu quero dizer é que se você especifica a energia e sinal de P, essa base aqui, ela é, como é que se diz? Ela é uma base de energia não degenerada. Tá certo? E ela é claramente igual a sinal de P vezes raiz quadrada de 2ME. Na base do momento. Né? Esse aqui seria o rótulo do momento. Veja, qualquer base que te dá vetores, que são autovetores da energia, a gente chama base da energia. Uma delas, que é quando eu especifico somente a energia como meu rótulo, ela é degenerada. Quando eu quero tentar rotular essa base simplesmente com os valores da energia, eu sou incapaz de fazer isso. Porque eu descubro que sempre existem 2 vetores para cada escolha de energia. Mas existe uma outra base, que é simplesmente a base que eu digo, a energia é tanto e o momento é para a direita. E a velocidade é para a esquerda. Isso me especifica um único vetor. Mas isso é equivalente a usar a própria base do momento. Como eu falei para vocês, é uma volta longa e complicada para entender por que a gente pode simplesmente falar, nesse problema aqui, eu sei que a base do momento diagonaliza a newtoniana, eu vou usar ela direto. Porque eu sei de 2 coisas. Eu sei que ela diagonaliza a newtoniana e eu sei que ela é completa. Então eu não preciso lidar com a degenerescência. Isso também vai implicar que o momento vai comutar com a... Aham, momento comuta com momento quadrado. Verdade. Isso. Exatamente. Mas é exatamente isso, tá certo? Na verdade, isso é bom até a sua pergunta, porque, em geral, o que você vai encontrar é que você pode quebrar a degenerescência da newtoniana assim, né? Que foi a sua pergunta agora. Newtoniana comuta com momento? Comuta. Então, eu uso esse comutador aqui para quebrar a degenerescência da base desse cara aqui. Foi o que a gente discutiu lá atrás, com os operadores compatíveis e incompatíveis. Esses são compatíveis. Então, se eu meço a energia, eu ainda não sei se eu medir uma coisa que está indo para a direita ou para a esquerda. Se eu faço uma subsequência, subsequentemente eu meço o momento, eu vou descobrir que aquela energia está associada ao momento para a direita ou para a esquerda. E aí eu filtro totalmente. Lembra daqueles filtros? Eu filtro primeiro o cara que tem tantos joules. Agora, tantos joules e velocidade para a esquerda. Aí quebra totalmente a degenerescência. Se eu voltar a medir energia, continua a mesma quantidade de joules. E se eu medir a direção, continua a mesma direção. Filtrei totalmente. Aquela aplicação de filtros, entendeu? É a mesma coisa aqui. Em outras circunstâncias, como eu já falei para vocês várias e várias vezes, porque é o exemplo canônico, no caso do átomo de hidrogênio, você vai querer também quebrar a degenerescência da energia com o momento angular e com o momento angular na direção Z, que também comuta. Então, como eu falei para vocês, a gente pode quebrar a degenerescência de várias formas. Essa aqui é só uma delas, tá certo? E para o nosso caso é conveniente porque a conta da partícula livre ela está intimamente associada a pacotes de onda gaussianos na base da posição e do momento, certo? Beleza. Ô, professor, eu tenho uma perguntinha, mas é quanto à lotação. Qual que é o seu P maiúsculo e qual que é o seu P minúsculo? É que agora só tem P minúsculo operador posição. Então, sem chapéu é o rótulo do autovetor, ou autovalor, e com chapéu é o operador. Só antes, quando tem probabilidade, que eu tento escrever a probabilidade assim. Certo? Então, independe dos P's. Depende do P.
É o operador momento angular ao quadrado. Ele vai ser um operador muito importante para a gente. Momento angular ao quadrado. Mas a hamiltoniana também? Também. A hamiltoniana, como eu falei para vocês, conhecer a base completa da hamiltoniana é resolver o problema da equação de Schrödinger. É resolver a equação de Schrödinger. Acho que ela está falando aqui, a hamiltoniana está ao quadrado, não é? Não. Não está quadrado, tá. Não, tá, desculpa. É só hamiltoniana mesmo. Então, quando a gente resolve o problema de alto valor e alto vetor, com a x lá, que aí no final a gente normaliza e a gente chega no mais ou menos, né? E aí a gente escolhe sei lá, o mais ou menos. Isso significa que a gente está quebrando também a engenharia de essência? Ou não? Ou são casos diferentes? Da forma que você está descrevendo, seria a gente fazer isso aqui, ó. A gente pode tirar a raiz e descobrir que tem um mais ou menos que a gente tem que levar em consideração. A gente pode deixar aquele mais ou menos como um sinal a ser incluído no rótulo que define o estado. Para você poder incluir todos os estados, o que tem mais e o que tem menos também. Então é meio que análogo. Exatamente. Nesse caso, é exatamente a mesma coisa. Professor, o que acontece se a gente escrever na base da posição? Na base da posição, esse cara vai virar uma derivada segunda. Então você vai encontrar uma coisa do tipo d2 dx2 de uma certa função igual a e menos uns h cortados e uns sinais aqui, f. Aí você tem que resolver essa equação. Aí você usa o método de Frobenius e resolve. Ou o método, nesse caso aqui você vê que é uma equação bem comportada, todos os pontos dessa equação aqui, ou seja, não tem singularidade nessa equação, certo? Não tem nenhum x aqui, não tem nenhum ponto onde x vai onde o argumento daqui, o coeficiente daqui ou daqui vai para o infinito, tá certo? Então você sabe que essa solução aqui, f tem uma solução em termos de série de potência, você bota aqui essa série de potência e resolve, e você vai encontrar que essa função aqui vai ser uma coisa tipo uma gaussiana em x. Mas o que a gente vai fazer é exatamente equivalente, tá? E nesse caso, uma medida de essência, né? A gente precisou identificar o sinal de P. Para a base da posição, a gente tem a mesma situação? Aham. Vai ter um x e menos x? Isso, na hora que você resolver essa equação aqui ela é de que ordem? Quando você resolve uma equação de segunda ordem, você tem quantas funções linearmente independentes? 2. Certo? Você vai encontrar de mais e menos e aqui. Ver se eu não falei nenhuma bobagem aqui. Peraí. Tem uma nuancezinha aqui. É isso mesmo que eu falei. Ok, vamos lá. Então, isso aqui está compreendido, pessoal? Eu vou usar a base da posição agora para resolver o meu problema, tá certo? Então vamos lá. Só vou reescrever meu problema na base da posição para a coisa ficar mais familiar para vocês. Tá? Para a gente fechar numa notação consistente. Então, eu quero resolver a equação de Schrödinger. Para isso, eu vou usar a minha base da posição, do momento. Estou falando de posição o tempo todo em vez de momento, né? Desculpa, pessoal, é momento, tá? Eu não sei porque P, aí vai, sei lá, position na minha cabeça, aí eu penso no negócio errado. Não tem nada a ver, tá? É momento, base do momento que a gente vai usar para resolver o problema, ok? Então, a gente tem que P ao quadrado sobre 2m em P me dá o que eu vou chamar de E associado a P. A equação de Schrödinger. Usando a base do momento. É justamente a nossa discussão toda até agora, tá certo? Da partícula livre. Para a partícula livre, certo? Mas a gente já resolveu ela. Estava resolvida aqui. Vamos lá. Como é que fica nosso psi? Deixa eu fazer de novo, só para não ficar ruim para vocês. Vamos lá. IH cortado
d dt de psi igual h psi. Aí eu vou colocar uma identidade aqui da base dos momentos, tá certo? Vai ficar assim, I, H cortado, D, dt, integral, dp, p, psi. Mesma coisa, a base do momento é constante no tempo. Esse cara aqui vai ficar assim, integral, EP, P, psi, tá certo? Mas isso diz pra gente o quê? Que IH cortado D, T, de P, psi, vai ser igual a EP, P, psi. Oi? EP. EP é a energia, né? Como é associado a esse autovetor aqui, isso aqui é P ao quadrado sobre 2M. Certo? Maravilha. E claro que esse cara aqui implicitamente tem uma dependência no tempo aqui, que eu não estou escrevendo, tá certo? Oi. Esse pra gente encontrar essa solução, a gente multiplicava por pelinha, né? Pra fazer a delta. Isso, eu já fiz isso e transformei P em P. Tá. Só fiz isso e rerotulei. Tá? Bom, agora a gente resolve essa equação, né? Essa equação ela vai ser assim. Por que o meu psi depende de P agora? Ou ele já dependia antes? Já dependia antes, eu não estava escrevendo. Certo? Então a gente já viu. Esse cara aqui vai ficar assim. Exponencial de menos EP T menos T0 sobre H cortado. Tem um I aqui. Antes a gente fez uma consideração de que o psi não dependia explicitamente do tempo, era... Não, o que não dependia explicitamente do tempo era a base da energia. Essa consideração que a gente fez lá atrás. Porque como a newtoniana não depende explicitamente do tempo, aquela equação de autovetores e autovalores da newtoniana não muda no tempo. Então, quem é autovetor no tempo inicial continua sendo autovetor depois. É só quando a sua newtoniana depende explicitamente do tempo que isso não acontece. Certo? Professor, eu fiquei com uma dúvida que você falou que a base do momento não depende do tempo. Então, a dependência do tempo está no operador do momento. Não, a dependência no tempo tem que estar no psi. Eu imaginei que o momento também dependesse do tempo. Não, o momento é um operador constante. Depois a gente vai estudar, bem depois, a formalismo de Heisenberg, onde eu boto os autovetores, os vetores de estado constantes, e quem evolui são os operadores. Mas aí é outro papo. Tá? Tem um monte de nuance que precisa ser discutida. Mas vamos focar nesse formalismo primeiro, porque ele já é complicado o suficiente para vocês. Tá certo? Ok. Bom, todo mundo concorda com isso aqui que eu escrevi? Né? Esse aqui é uma solução, e é a solução que, quando t igual a t0, vai para essa condição inicial aqui. Certo? Mas olha que legal, pessoal. Isso aqui vai ser assim, ó. Exponencial de menos i p ao quadrado. Aí eu vou botar aqui 2mh cortado t menos t0. O fato da energia cinética ser quadrática no momento faz com que no meu expoente apareça um p quadrado. O que é bem interessante, porque quadrado no expoente é gaussiano. O fato da minha energia cinética ser quadrática no momento faz com que a maneira que a minha solução depende do momento é quadrático no expoente de uma exponencial. Que é exatamente o que eu preciso ter para ter uma coisa tipo gaussiana. Tipo porque tem um i ali, tá? Vamos lá.
E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar já que a gente sabe brincar com gaussiana, é uma questão só de ficar completando o quadrado, vamos pegar com um pacote de onda aqui, certo? Vamos lá. Se eu pegar um pacote de onda, esse cara vai ser exponencial de menos P menos P0 ao quadrado sobre 2 sigma P, 4 sigma P ao quadrado, mais, quanto é que foi? Mais, menos I, Mi. Esse menos P0 já não é argumento, é aqueles números lá. O P não, o P é argumento. O P0 é aquele número que era número desde o começo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, esse aqui mesmo. Tá certo? Ou seja, para eu saber o que está acontecendo com a base do momento, eu só preciso completar o quadrado. Certo? Se eu completar o quadrado aqui, parece que as coisas vão ficar razoavelmente simples. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não. Tá? Então vamos lá. Como é que fica meu expoente? A mesma brincadeira de antes, eu vou tirar o meu sinal de menos, meu expoente vai ficar assim. P menos P0 ao quadrado, dividido por 4 sigma P ao quadrado. Aqui faltou eu tenho esse cara aqui, só que agora eu vou ter mais I P ao quadrado. Vou chamar esse cara de delta T para facilitar a minha vida. Aqui vai ter 2mh cortado. E aqui eu vou ter aquele último termo lá, que vai ser mais I Mi P menos P0. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui, eu vou chamar de delta minúsculo para não confundir com aquele delta que eu defini antes da raiz do valor esperado lá, tá? Delta P. E aqui eu tenho... Isso, aqui é P sigma P ao quadrado. Tá? Então, aqui eu vou fazer assim. Não estou esquecendo nada não, né? Não. Beleza. Bom, como é que a gente faz isso aqui, pessoal? A gente pega esses termos todos, pega esse termo aqui e vai fazer assim. Delta P ao quadrado sobre 4 sigma P ao quadrado mais I, aí vai ficar assim. Delta P mais P0 ao quadrado dividido por delta T dividido por 2mh cortado mais I delta Mi delta P sobre H cortado. Certo? Deixa eu ver se não fiz nenhuma besteira. Não, tá certo. Bom, beleza. Então eu tenho um quadrado aqui, eu tenho um quadrado aqui e eu tenho um termo linear aqui. Só que aqui eu tenho esse quadrado com a soma de P0 aqui, tá certo? Então eu preciso pegar todos os termos quadráticos e encontrar quem é o termo que multiplica ele, que esses caras vão ser os termos que vão controlar a minha variância, tá certo? E eu depois tenho que pegar todos os termos lineares e botar todo mundo em evidência. Então vamos lá. Esse cara aqui vai ficar assim. Delta 1 sobre 4 sigma P ao quadrado. Ok. Agora, esse termo ao quadrático vai dar assim, ó, I delta P ao quadrado, delta T sobre 2, então vai ficar assim, mais I delta T sobre 2mh cortado, tá certo? Isso aqui estou multiplicando delta P ao quadrado, tá certo? Eu só peguei o quadrado daqui, vezes o I vezes o delta T, dividido por 2mh cortado, tá certo? Deixa eu não perdi nada, não, ok. Professor,
Não tem delta mi, eu tô maluco. Espera aí. Isso aqui não existe, não. Oi? Esse delta aqui, ele não deveria não existir também? Esse aqui? Não, eu só somei e subtraí P0 aqui. Dentro do quadrado. É só porque é mais conveniente. Tinha um delta aqui, que eu não sei por que razão eu coloquei ele aqui. Ok? Agora eu quero pegar os termos lineares. Né? Como é que vai ficar aqui? Mais, eu tenho um termo que vai ser, todo mundo vai ter i, eu vou botar o i do lado de fora. Tá certo? Então o termo linear em ΔP, que é o que eu estou interessado, ele vai ter o termo que vai ser i 2P0 ΔT dividido por 2mh cortado, tá certo? E esse termo que já estava aqui, mais i mi sobre h cortado ΔP. Tá certo? E finalmente o único termo que sobra, que não depende de ΔP, é esse termo aqui ao quadrado, tá certo? Vai ficar assim, mais i P0 ao quadrado vezes ΔT dividido por 2mh cortado. Agora a gente precisa massagear esse termo aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada, tá certo, ΔP. Se o cara for 0, 0, tudo fica mais simples. Ok, tá. Então eu vou ter assim, ó. Sobre 4 sigma P ao quadrado mais I delta T sobre 2mh cortado. Bom, pessoal, isso aqui é um número complexo. Esse cara é um número complexo que está multiplicando meu delta P aqui, certo? Como esse é um número complexo, quando pegar o módulo desse cara aqui, né, eu vou ter mais ou menos o que está acontecendo com a variância do meu pacote de onda, tá certo? Eu quero justamente saber o que vai acontecer quando eu for pegar a distribuição de probabilidade associada a esse novo pacote de onda, tá certo? A gente viu, né, a probabilidade em P ela não vai mudar no tempo, porque esse termo aqui, ó, é uma fase, tá certo? Mas a gente quer reestruturar isso porque a gente quer botar numa cara de uma gaussiana bonitinha, porque a gente pode fazer então a transformação de volta para o espaço dos momentos, usando as fórmulas que a gente deduziu, e ver o que vai acontecer no espaço do momento, onde vai ter toda a coisa interessante, tá certo? Então para isso a gente precisa primeiro organizar aquele termo ali, ok? Como é que é o módulo desse cara aqui? Módulo ao quadrado desse cara aqui? 1 sobre 4 sigma P ao quadrado mais delta T ao quadrado sobre 2m cortado ao quadrado. Isso aqui eu vou escrever assim. Tem um quadrado 4, aí vai ficar... módulo, então é esse cara vezes o complexo conjugado dele, certo? Beleza. Ok, aí vai ficar assim. 4. Deixa eu fazer... É porque a gente vai depois cortar umas coisas, eu tenho que ver o que fica mais conveniente. Peraí. Vou deixar assim por enquanto. Ao quadrado, 2mh cortado ao quadrado. E aqui vai ficar assim. 2mh cortado ao quadrado mais delta T vezes 4 delta T sigma ao quadrado. Tá certo?
sigma P. Isso. P. Certo? Ali é o menos, né? Menos 2 sem Um pouquinho menos. Não. Ah! Certo? Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é que a variância que vai aparecer multiplicando o termo de ΔP é uma variância que vai envolver essencialmente esse ΔT aqui. Tá certo? Então, na base dos momentos, o pacote de onda não vai sofrer nenhum efeito. Mas como a variância tem esse pedacinho que depende de ΔT, né, por mais que imaginário, na base da posição, esse pacote vai ser esticado. Tá certo? Então a gente vai terminar de fazer essa continha aqui, organizar esse termo, colocar ele aqui, para reescrever isso tudo como um pacote de onda gaussiano no formato que a gente viu anteriormente, fazer a tradução para o espaço das posições. E o que vocês vão ver é que no espaço da posição o pacote de onda vai se mover com o momento P0, tá certo? Só que além dele se mover, existe um outro efeito que é super importante. Ele vai se mover, como você esperaria na mecânica quântica, mas ele vai se alargar. A variância vai crescendo. Então a mecânica quântica, ela não só tem essa brincadeira dos pacotes de onda, mas ela tem essa parte não clássica dela, que é o fato do pacote de onda também aumentar e ficar mais largo quando o tempo passa. Certo? Aqui ele permanece constante, como eu falei, isso aqui é só uma fase, tá certo? Nenhum momento P0 nessa curva toda é o momento inicial, você falou agora. Não, P0 é aquele número. É o centro do meu pacote. Na base das posições, esse aqui é o centro do meu pacote. Isso aqui é um pacote de onda centrado em P0. Certo? Bom, mas é isso, acho que deu. Então é isso, pessoal. A gente vai ver pacote de onda agora, espero que logo, tá?